Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre MMC, ou também mínimo múltiplo comum, e MDC, maior divisor comum, ou também pode ser máximo divisor comum, tá bom? Então, vamos lá. Para calcular esse MMC ou MDC, a gente vai usar a fatoração simultânea. O que é isso? A gente vai pegar os números, tá? Nesse caso eu tenho o 4, o 8 e o 12. E vou fazer a fatoração. É aquele que a gente vai dividir, tá? Esses três números ao mesmo tempo, tá? Só que para fazer essas divisões, eu só posso dividir por números primos, tá? A fatoração a gente faz com números primos. Então, a fatoração simultânea também. E quais são esses números primos que a gente vai usar? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e aí continua, tá? Os números primos não têm fim, mas esses aqui são os primeiros, tá? Pelo menos esses aqui vocês precisam saber. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que eu falo pra vocês, sempre que tiver um número par, tá? Não precisa ser os três. Se tiver um número par, a gente vai dividir por 2, certo? Então, aqui, 4, 8 e 12. Tem número par, tá? Para quem não lembra, o número par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Então, se tem um número par, vou começar dividindo por 2. E aí, vou tentar dividir. Então, 4 dividido por 2, 2. Então, eu coloco o resultado aqui embaixo. 8 dividido por 2, 4. Vou colocar o resultado aqui. 12 dividido por 2, 6. Eu ainda tenho número par. Eu vou continuar dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Eu ainda tenho um número par, então vou continuar dividindo por 2. Então, fica 1, né? Já chegou em 1, acabou. 2 dividido por 2, 1. E 3 dividido por 2. Não dá para dividir e ter um resultado exato, então a gente vai descer o 3. Agora, só me resta o 3, porque quando eu cheguei em 1, já não preciso dividir mais, ok? Então, eu tenho o 3. O 3 divide por 3, porque 3 é um número primo, então só divide por 3. Então, 1, eu só vou descer, e 3 dividido por 3, 1. O que eu vou fazer com esses números aqui agora? Eu vou multiplicá-los. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o mínimo múltiplo comum de 4, 8 e 12 é 24. Mas o que significa isso? O que é isso? MMC, mínimo múltiplo comum, tá? Imagina o seguinte, a gente tem aqui, ó, uma reta. E aí, eu vou colocar aqui um começo, o 0. E aí, eu vou marcando ele aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Vou colocar de 2 em 2, tá? 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, tá? Vamos até o 36, mas aqui, na verdade, continua, tá? Então, o que quer dizer isso? Imaginem que vocês têm 3 pulguinhas, tá? Uma vai pular de 4 em 4, outra vai pular de 8 em 8 e outra vai pular de 12 em 12. E todas vão sair do mesmo lugar, do 0. Vamos imaginar o 0 como o marco inicial aqui, ó. Então, a primeira pulguinha vai de 4 em 4. Então, se ela sai do 0, ela vai pular para onde? Para o 4. Então, para o 4. Isso, na verdade, é a tabuada do 4. Se vai indo de 4 em 4, eu estou indo nos múltiplos de 4, tá? Então, por isso que múltiplos. Então, ele vai pular de 4 em 4. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. A segunda, ela vai de quanto? De 8 em 8. Deixa eu circular de vermelho para vocês entenderem que a primeira é a vermelhinha. A próxima vai de 8 em 8. Então, do 0, ela vai pular lá para o 8. Então, 8, depois para o 16, para o 24, para o 32, e aí o próximo ela ia pular para frente, tá? Então, vamos lá.
A última vai de 12 em 12. Então, tá aqui. Então, ela do 0, ela já vai pular lá pro 12. Do 12, ela vai pular lá pro 24. Do 24, ela vai pular lá pro 36, tá? Então, se vocês notarem, ó, onde as 3 se encontraram, aqui, ó. Encontrou as 3 aqui. O próximo número que elas iam se encontrar ia ser qual? 48. Por quê? Se do 0 as 3 se encontraram no 24, então as 3 vão se encontrar de 24 em 24, tá? Então, depois ia ser o 48 e assim sucessivamente, tá? Então, o que eu fiz aqui para mostrar para vocês? Quando a gente fala em mínimo múltiplo comum, a gente quer saber o menor número que os 3 vão coincidir, tá? Então, a gente vai indo dos múltiplos. Então, eu costumo falar das porrinhas porque elas vão pulando. Onde as 3 se encontrarem, tá? Nesse caso, 3, porque eu tenho 3 números, é o meu menor múltiplo comum, tá? Então, sempre que tiver algum problema falando 3 ônibus que saem em horários diferentes, quando eles vão se encontrar, 3 lâmpadas acendem em intervalos de tempos diferentes, quando elas vão acender juntas. Então, sempre que tem esse tipo de problema, tá? Tem valores diferentes, intervalos de tempos diferentes e quer saber quando vão se encontrar, qual vai ser o menor intervalo para elas ficarem juntas, a gente tem o mínimo múltiplo comum. Lembra das pulguinhas, tá? Um vai pulando de 4 em 4, outro de 8 em 8, outro de 12 em 12, tá? Então, ó, encontraram aqui no 24. Foi exatamente o número que eu encontrei. Então, isso é mínimo múltiplo comum. Agora, eu tenho o maior divisor comum, tá? Então, 4, 8 e 12. Eu faço a mesma coisa, eu vou fazer a fatoração simultânea. A única diferença é o seguinte, para mim, no maior divisor comum, só vai contar os números que dividirem todos ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Do mesmo jeito, uso só números primos. Tem número par, divide por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Esse 2, eu dividi o 4, dividi o 8, dividi o 12. Tá vendo? Eu consegui dividir os 3 números. Então, eu vou circular ele, tá? Porque ele dividiu os 3, tá? Então, o maior divisor comum, como tem que ser um divisor comum, só vai valer o divisor comum. Então, o número que divide todos, tá? Depois, tem número par, vou dividir por 2 de novo. Então, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Esse 2 eu também, ó, dividi os 3. Então, é um outro divisor comum. Vou dividir por 2 de novo, porque ainda tem um aqui. Então, 1, 3. Ele não dividiu todos os números. O 1 já chegou no 1 dividir e o 3 também não, então eu não circulo ele. Sobrou 3, vou dividir por 3. Então, tem 1 e 1. Também não circulo porque não dividiu todos. E na hora de multiplicar, eu só vou multiplicar esses números que eu circulei. Então, só vou multiplicar o 2 vezes 2, que é 4. Então, o meu maior divisor comum de 4, 8 e 12 é o 4. E o que significa esse maior divisor comum, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, imagine que vocês têm 3 pedacinhos de madeira aqui, ó. O primeiro pedacinho tem 4, tá? Centímetros, vou colocar centímetros. O outro vai ter 8. Então, o próximo aqui tem 8 centímetros. E o último, 12. Então, vou desenhar um aqui com 12. Então, tá aqui. E o que quer dizer esse maior divisor comum? Então, eu tenho 3 tamanhos diferentes e eu quero dividir esses 3 pedaços de madeira em tamanhos iguais. Ou seja, eu preciso dividir os 3 e deixar todos com o mesmo tamanho, tá? Então, qual vai ser o maior tamanho que eu consigo dividir? 4. Ou seja, eu vou ter que dividir de 4 em 4 cada um desses 3 tamanhos, tá? Então, por isso que é o maior divisor, que você consegue dividir exatamente as 3 medidas por 4. Então, o 4 eu divido por 4, o 8 também, o 12 também, tá? Então, vamos dividir. A primeira, como é 4 centímetros, eu só vou ter um pedaço. Então, tá aqui. A segunda, que é 8. Então, eu vou fazer pedaços de 4. Então, eu vou dividir aqui no meio. Aqui ficou com 4 e aqui com 4. Então, eu tenho 2 pedacinhos ali.
E no último, que tem 12, eu também preciso dividir em tamanhos, tá? De 4. Então, aqui, ó, 4. Se eu divido de novo em 4, eu tenho 8. E se eu pego mais 4, eu tenho 12, tá? Então, todos os pedaços têm o mesmo tamanho. Isso é maior divisor comum, tá? Divisor vem de divisão, de repartir, de dividir, de cortar, tá? Então, a diferença dos dois é essa, viu? Então, se vier problemas, falou em dividir, repartir, separar em grupos, maior divisor comum. Quer saber quando 3 coisas, 4 ou 5, dependente da quantidade, vão se encontrar, vão sair no mesmo ponto, quando vão se encontrar novamente? Mínimo múltiplo comum, tá certo? Então, agora vamos fazer mais alguns aqui, ó, alguns exemplos, tá? Então, aqui eu coloquei os mesmos valores só para vocês entenderem a diferença, tá? Um deu 24, outro 4, e eu quis mostrar para vocês o que significa isso, tá? Então, são coisas diferentes, tá? Tentei mostrar aqui para vocês e que vocês consigam ler problemas e identificar qual deles usar, tá? Vamos calcular mais esses dois aqui, tá? Então, eu tenho 56, 84 e 210. Então, eu vou dividir, enquanto tiver número par, divido por 2. Então, tem par aqui, par e par. Então, vou dividir por 2. 56 dividido por 2, 28. 84 dividido por 2, 42. 210 dividido por 2 dá 105. Dividindo por 2 de novo, 28 vai dar 14. 21 e o 105 não é par, então eu só vou descer ele. Ainda tem o 14, que é par, então 2. 14 dividido por 2, 7. O 21 não divide, vou descer. O 105 também não, porque são ímpares, tá? Agora eu tenho 7, 21 e o 105. Então, meninos, ó, vamos botar a listinha dos números primos. Eu posso dividir por 3, por 5, por 7, 11 e aí vai. Por 2, já não tenho número par mais, então já não vou dividir mais por 2. E agora, por qual eu vou dividir? Eu tenho o 7 aqui, poderia dividir por 7. Mas eu tenho o 105 que termina em 5. E eu sei que todo número que termina em 5 divide por 5. E por 3? Como eu faço para saber que o número divide por 3 ou não? É só somar os algarismos, tá? Lembram? 21, 2 mais 1, 3. Se a soma divide, o número também divide. 105, eu tenho 1 mais 0 mais 5, vai dar 6. 6 divide por 3, então 105 também divide por 3. Então, meninos, como é multiplicação, como eu vou ter que multiplicar esses valores aqui, tanto faz a ordem, tá bom? Então, não tem problema. Eu vou colocar o 3 só porque é o próximo número da lista, mas não tem problema colocar o 7 ou 5, tanto faz. 7 não divide por 3, 21 dividido por 3, 7. 105 dividido por 3, eu já sei que 105 divide por 3, né? Então, agora é só fazer a divisão, tá? 105 dividido por 3 vai dar 35. Eu tenho 7, 7 e o 35. Já que tá os dois 7 aqui, vou dividir por 7. Então, 7 dividido por 7, 1. 1. 35 dividido por 7 vai dar 5. Agora, eu vou dividir por 5, porque é o único número que sobrou. Vou multiplicar tudo, tá? Quando eu multiplico todos os números aqui, tá? Eu tenho 840, tá? Então, vai multiplicando 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 7, vezes 5, dá 840. Então, o mínimo múltiplo comum de 56, 84 e 210 é 840. E o máximo divisor comum, eu vou fazer a mesma coisa. 96, 144, 240. Só que no MDC só serve os números que dividem todos ao mesmo tempo. Então, 96 dividido por 2, porque eu tenho o número par, divido por 2, vai dar 48. 144 dividido por 2, 72. 240 dividido por 2, 120. Tá vendo que eu consegui dividir os 3 números? Circula ele. Tem número par, divide por 2 de novo. 48 dividido por 2 vai ficar 24, vai ficar 36 e vai ficar 60. Também divide todos, circula. Por 2 de novo. 12, 18 e 30. Também dividiu todos, circula. 2 de novo. 6, 9 e 15. Consegui dividir todos, circulo eles, tá? Agora, o que acontece? Eu ainda tenho um número par, então vou dividir por 2 de novo. Então, vai ficar 3,
9 e o 15. Só que esse 2 eu não vou circular, porque eu não consegui dividir todos os números, tá? Agora, eu tenho 3, 9 e o 15. Todos dividem por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Esse 3, ó, dividir os 3 números, circulo ele. Vou dividir por 3 de novo, porque tem um 3 aqui. Então, 3 dividido por 3, 1. 5 não divide, vou descer ele. E agora tem só o 5, divide por 5. E na hora de multiplicar, eu só vou multiplicar os que eu circulei. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes o 3. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 3, 48. Então, o maior número que eu consigo dividir 96, 144, 240 é 48, tá? Então, tá aí a nossa aula sobre mínimo múltiplo comum, maior divisor comum, tá? Espero ter ajudado vocês e até a próxima.